Galerinha, voltando aqui então, aliás, né, eu sempre defendi o estudo, né? Sempre para vocês defendi estudar é a luz, estudar é a glória, estudar é o caminho. E olha, estudar qualquer coisa, tá, gente? Pode ser artes plásticas, pode ser música, às vezes estudar música pode, se for bem estudada, né, pode gerar muito mais recursos que estudar engenharia, estudar outras coisas. Né? Então, seja lá o que for na tua vida, se tu estudar adequadamente, de maneira séria, tu vai colher frutos, né? Então, se a galera tem tendência para a área musical, por que não aproveitar, né, para ver se realmente esse é o caminho? Porque eu vou te falar, cara, compor uma música é algo tenebroso, mas se o cara pega o cacuete, bicho, eu lembro né, tem histórias famosas dos Beatles, eles falam, e aí, vamos comprar uma piscina agora? Vamos comprar uma piscina. Eles iam lá, se sentavam e compunham. E meses depois aquela música estava rendendo rios de dinheiro para eles. E eles sabiam que ia funcionar. Porque a fama dos caras, mesmo que a música não fosse grandes coisas, só pela fama, pela inércia da fama deles, ela continuaria dando lucros, né? Então tu imagina, né? Pô, eu quero alguns royalties. Eu vou comprar uma música, peraí. Né? Os caras estavam nesse nível, eram sumidades na música e faziam isso. Reuniam, montavam uma música, gravavam, meses depois estava estourada nas rádios aí. Então às vezes o cara pega o jeitinho da coisa, por que não, né? Coisa boa. Voltando aqui ao nosso querido Euclides, até agora nós só vimos os conceitos primitivos. São só 3 conceitos primitivos, conceito de ponto, reto e plano. E como vocês viram, o nosso dia a dia está recheado de exemplos que lembram essas noções. Mas vale a pena lembrar que essas noções só existem dentro da nossa cachola. Na prática não existe. Ponto, letra maiúscula, não tem tamanho. Reta, letra minúscula do nosso alfabeto latino. Ela é infinita, ela não tem espessura, ela não tem largura, ela só tem comprimento. E é infinito esse comprimento. Plano. Não tem espessura, só tem largura e comprimento. É representado por letra grega, minúscula, alfa, beta, gama, teta, o que tu quiser. E ele é infinito, tanto na sua largura quanto no seu comprimento. E a espessura dele é nula, não existe espessura. Show de bola! Com esses conceitos primitivos, nós vamos entrar agora nas proposições primitivas. Essas proposições, elas são chamadas de postulados ou axiomas. O que é um postulado? É algo que tem que ser aceito como verdadeiro sem prova. Isso é meio bizarro. As religiões estão cheias de postulados. As religiões estão cheias de axiomas. Né? E como nós sabemos, elas são conflitantes, são delicadas. Aí, a escolha religiosa é uma coisa, né, muito pessoal. Aqui, na matemática, existe também isso. Tem que ter fé, às vezes, em algumas coisas. Ó, né? Mas tu vai ver, cara, que esses postulados ou axiomas, eles são facilmente aceitos como verdadeiro. Não tem nada de o quê? Tem que acreditar nisso? Não, se eu não for acreditar, é tranquilo de acreditar, entendeu? Não é nada absurdo. Então vamos lá. Vamos às proposições primitivas. Tem que ter uma gotinha de fé só, nada demais. Ou postulados, eu prefiro chamar de postulados. Só para a galera saber que é a mesma coisa, axioma. Primeiro, tem alguns que são assustadores, tá, gente? É tão óbvio, o cara dá medo. Então assim, ó, primeiro postulado de Euclides. Por uma reta, em uma reta existem infinitos pontos. Mas também existem infinitos pontos fora dessa reta. Esse é o primeiro postulado. Em uma reta existem infinitos pontos pertencentes a ela e também existem infinitos pontos fora dela, não pertencentes a ela. Tudo bem para vocês? Né? Como é que o cara vai negar isso? Não, deve ter um limite, professor. Que limite, cara? Isso aqui é infinito. Se eu quiser colocar mais um aqui, outro aqui, como ele não tem tamanho, cabem infinitos pontos entre B e C. Não, professor, está acabando o tamanho. Não viaja. Estou fazendo a marquinha porque senão tu não enxerga. Mas aquela marquinha não tem tamanho. Então, como ela não tem tamanho, eu posso colocar infinitos um do lado do outro, não vai ocupar espaço nenhum e sempre vai sobrar um infinito espaço. Porque não foi ocupado o espaço. Que loucura, né? Então, cabem quantos pontos aqui? E aqui fora? Lógico. Então, tu vê, o primeiro postulado só diz isso. Existem infinitos pontos em uma reta e infinitos pontos fora dela. Então, eu posso dizer que A pertence, vamos chamar de R essa reta, né? A R. B pertence a R. E não pertence a R. Simples assim. Nada demais. Segundo postulado. Em um plano,
Adivinha? Existem infinitos pontos. Existem infinitos pontos pertencentes ao plano e infinitos pontos não pertencentes. Vamos usar outra letra, né? X, Y, H, J. Tá? Então existem infinitos pontos que eu posso marcar no plano e existem infinitos pontos fora do plano que eu posso marcar também. Então, vamos chamar de alfa esse plano. X pertence a alfa, Y pertence a alfa, H não pertence a alfa, J não pertence a alfa. Ô professor, eu vou ter que decorar a sequência dos postulados? Não, pelo amor de Deus, nem eu sei a sequência. A sequência não importa. O que importa é ter... O senhor precisa ter os 9 postulados decorados. Não! Seria, meu Deus, absurdo eu chegar para ti. Qual é o 8º postulado de Euclides? Pelo amor de Deus, isso não é educação. Né? Isso é decorar as coisas. Eu quero depois que tu, usando essas noções intuitivas dos postulados, tu consiga pensar comigo em algumas questões. Tá? Mas não precisa te preocupar com decoreba, não. Terceiro postulado de Euclides, o que diz aí na apostila? Não estão acompanhando, pô? Qual é o terceiro aí, então? Discutimos isso esses dias, eu acho, né? Aliás, esses dias não, há bastante tempo. Lá no primeiro ano eu discuti isso com vocês. Muito rapidamente. Eu falava para vocês, para fazer uma equação de primeiro grau, já que é uma reta, basta 2 pontos na tabelinha, lembra? Tabelinha, chuta 2 valores para x, calcula os de y, faz o gráfico. Eu não recomendava tu fazer só com 2 pontos, caso tenha errado num deles, tu não vai perceber que tu errou. Então eu recomendava tu fazer a tabelinha com mais do que 2 pontos. Mas é isso. Se eu tiver 2 pontos, meus queridos, ponto A e ponto B para variar, quantas retas diferentes eu posso traçar passando pelos dois? Uma só. Se eu quiser traçar qualquer outra reta que passa pelos dois, vai ser a mesma reta. Então, por 2 pontos distintos, passa apenas uma única reta. Qualquer outra que for passar ali em cima é coincidente com a reta que já existia, é a mesma reta. Legal, mas é aí que tá, como reta, ela não tem lado. Tá? A reta é uma coisa infinita e não tem lado, por isso a gente pode ir. E elas são todas infinitas. Então eu não posso passar uma reta que vem daqui até aqui e para. Ela tem que continuar também. Então por isso qualquer reta que eu passar por ali, como ela por definição é infinita, ela vai ser idêntica. E não interessa o lado que a gente usa a reta. Por isso que depois eles viram, ó, reta não é tudo. Precisa de vetor para poder explicar a natureza. Aí criaram vetor, e vetor tem sentido. Então se fossem vetores, poderia mais de um vetor ali, né? Certo? Poderia ser um vetor apontando para um lado e um vetor apontando para o outro. Como a reta não tem a setinha, é igual. Certo? Terceiro postulado, é difícil aceitar esse axioma? Não, é óbvio, né? Tem 2 pontos, como é que eu vou traçar uma outra reta que não seja igual a que já está ali? O que eu vou fazer? Não tem como. Então é isso aí. Por 2 pontos distintos passa apenas uma e somente uma reta. O que diz o quarto postulado, por favor? 2 pontos pertencentes a um plano representa uma reta. Mas dá uma olhada, vê se não é o óbvio do óbvio. Tem lá um plano beta, beleza? Tem um plano beta. Eu tenho 2 pontos, o ponto G e o ponto H, que pertencem a esse plano. Então tá lá, o plano G ele está em contato, ele faz parte do plano beta, o ponto H também. Aí eu vou lá e traço uma reta T que passa justamente por G e por H. Poxa, não é lógico que essa reta T, que nasceu de pontos que pertencem ao plano, também pertençam ao plano? Né? Seria um absurdo essa reta de repente sair do plano, né? Porque se os pontos que a originaram estavam no plano, ela vai continuar sempre no plano. Lógico, tu vê. Né? Então, o Euclides é um babaca, professor, ele só falou o óbvio. Mas talvez isso seja óbvio, porque ele há milhares de anos escreveu isso. Isso foi estudado e foi passado para as pessoas em noções intuitivas no dia a dia. Ô, professor, me perdoa, meu pai nunca me deu uma aula de geometria euclidiana. Não estou dizendo isso. Quero dizer que à medida que tu vai vivendo, que tu vai desenhando, que tu tenta botar no papel as ideias que estão na tua mente desde criança, tu tá pegando o mundo que é em 3D e fazendo ele em 2D, né? E aí nasce a ideia de ponto já, tu tem que fazer uma retinha, tu tem que fazer alguma coisinha.
Então tu vê, o homem foi criando essas ideias, na verdade, à medida que foi tentar representar a sua vida no plano, né? E aí isso foi trazendo noções intuitivas e primitivas pra gente. O que diz o quinto postulado, por favor? Ó, o primeiro que não é trivial. Eu diria que é o primeiro postulado que não é trivial. Dado 3 pontos distintos, e aí agora o quadro é ruim para representar isso, passa só um plano por esses 3 pontos. E só aquele plano pode passar por lá. Eu demorei a aceitar esse postulado. O que foi marcante para mim foi quando o professor falou assim, mas gente, vocês já viram uma mesa de 3 pés bamba? Aí, pô, né, eu não lembro de mesa de 3 pés na minha vida. Pô, quantas mesas de 3 pés eu vi na minha vida? Tão pouco, né? Geralmente as mesas tem 4, né? E tu já viu uma mesa de 4 pés bamba? Nunca visse? Eu cansei de ir em restaurante, cara. Cansei de ir em restaurante e entrar apoiar na mesa. Aí o cara apoia no toque. Aí o cara se irrita, pega o papel, né, o guardanapo, dobra, bota na patinha da mesa pro cara poder comer direito, né? Claro que é um restaurante de quinta categoria que isso acontece, né? Imagina, o cara está pagando para comer no teu restaurante e não consegue nem ficar na mesa direito. Aí o copo vai para um lado, pro lado, né? É horrível. Então eu cansei de ver mesa de 4 patas bamba. Agora, mesa de 3 perninhas bamba, sabe quantas? Nunca! Jamais! E ó, se um de vocês criar uma mesa de 3 pernas que fique bamba, vai ganhar um Nobel. Vai descobrir uma nova ciência. Porque é impossível, né, gente? Pode pegar, se tu tiver um caderno plano, pode pegar os teus 3 dedos aqui, ó. E tu pode fazer o que tu quiser com os teus 3 dedos. Manja. 3 dedos. Faz o que tu quiser. Bota a apostila. Ela sempre vai bater nos 3. E não interessa o que tu faça com um deles. Sempre vai ter uma posição em que a apostila bate nos 3. E não interessa, pode dobrar um. Se tu botar a apostila, vai encostar nos 3. Porque por 3 pontos distintos passa apenas um maldito plano. Então, mesa de 3 patinhas, bamba, é possível? Não é possível. Fisicamente impossível. Fica à vontade, meu querido. Já são os 4. Aí ela pode ficar bamba. Se a gente tirasse do meio, seria sempre estável. Poderia botar ela num monte de pedregulho, ela sempre ia se adaptar. Ótima colocação, Rubia. Fica só mais um pouquinho, galerinha. Só